Fala galerinha do canal do Tio Ivan, gente, sejam bem-vindos à parte 2 da aula de Sistemas digestórios. Hoje a gente vai continuar e vai terminar esse assunto falando de alguns órgãos e algumas outras estruturas que compõem esse sistema. Vamos pro vídeo? É que sempre o meu vídeo começa assim. Ah, bom. Bem, gente, na aula anterior nós falamos um pouquinho e terminamos ela falando sobre o esôfago, que é um órgão que vai conduzir o alimento da faringe, né, que primeiro passou pela boca, depois passou pela faringe, agora passa pelo esôfago, e esse alimento vai agora chegar no próximo órgão, que é o estômago. Lá no estômago, gente, nós vamos ter alguns componentes que vão ser essenciais para essa digestão. O primeiro deles que eu queria destacar aqui é o HCl, também conhecido como ácido clorídrico. O ácido clorídrico do estômago vai ser essencial tanto para ativar algumas enzimas, é exatamente por isso que eu coloquei aqui que ele faz essa ativação enzimática, e ele também é muito importante porque ele tem essa ação antimicrobiana, ou seja, alguns seres vivos que tentam ir ali para o teu corpo, parasitar o teu organismo, eles vão morrer no estômago devido à presença desse ácido clorídrico. Como eu falei, o HCl ele também ativa algumas enzimas, e uma dessas enzimas que acaba sendo ativada é a pepsina. A pepsina, gente, ela vai ser ativada pelo ácido clorídrico e ela vai ser essencial para realizar a digestão das proteínas. Então a gente já tinha visto que lá na boca existe a digestão de alguns carboidratos, que são o amido, e aqui no estômago, no caso, a gente começa a ter a digestão agora das proteínas, especialmente por meio da enzima que a gente chama de pepsina, que vai ser super importante para que isso aconteça. Então lembra, a pepsina ela é ativada pelo ácido clorídrico. Mas tio, se o estômago ele é extremamente ácido, não corre o risco ali de repente desse ácido ele conseguir de repente ele digerir, vamos dizer assim, o próprio estômago? Isso sim é perfeitamente possível. Por que que não acontece? Porque o nosso estômago ele apresenta um muco protetor, que devido a alguns fatores, especialmente quando as pessoas ingerem muita bebida alcoólica, ou quando a pessoa ela pode ter de repente ali um câncer, ou vamos dizer agora que essa pessoa ela é acometida por alguma bactéria, que ali alguns casos de gastrite, de úlcera, estão muito relacionados com bactérias ali H. pylori, Helicobacter pylori, ou de repente essa pessoa ela toma muito medicamento que atinge a parede desse estômago, essa pessoa ela pode ali ter alguma desregulação, perder esse muco protetor e começar a ter aberturas no estômago. E aí essas aberturas em geral a gente chama de úlceras, tá certo? Talvez você até tenha ouvido falar de alguma dessas aí. E por fim, só queria lembrá-los que lá na boca, nós já tínhamos falado na aula anterior que o pH da boca ele era próximo de 7, era um pH neutro. E agora quando a gente desce para o estômago, a gente vai ter um pH um pouco mais baixo, menor do que 7. E por isso o pH do estômago é um pH ácido. Bem, gente, então depois que esse alimento ele sai do estômago, lembra que ele se chamava de bolo alimentar lá na boca? Pois quando ele sai do estômago, ele sai agora com um novo nome, que é o nome de quimo, tá certo? Então o quimo, que é esse alimento que já passou pela boca, já passou pelo estômago, né? Sofreu as digestões químicas e físicas lá na boca, esse alimento agora chega ao intestino delgado. No intestino delgado, você vai ter boa parte da digestão acontecendo nesse órgão. Esse órgão ele vai ser essencial exatamente porque ele vai digerir de uma forma enzimática muito importante esse alimento. Então, por isso, agora, na seção Você Sabia, vocês vão ver mais um pouquinho sobre as glândulas anexas, que são glândulas que liberam secreções que vão ser utilizadas aqui no intestino delgado. Vamos lá? Suco de maracujá! Suco de maracujá! Bem, gente, no nosso organismo também existem glândulas que nós chamamos de glândulas anexas. Essas glândulas, elas não vão receber o alimento diretamente, ou seja, o alimento não vai passar diretamente por elas, mas elas acabam sendo bastante importantes para a produção de enzimas que vão auxiliar muito na digestão. Uma dessas glândulas é o pâncreas, gente. O pâncreas ele vai ser essencial para produzir tanto o bicarbonato de sódio, que vai ser ali uma substância básica, tá certo? Que vai aumentar o pH ali do nosso intestino delgado. Além disso, o pâncreas também produz ali no suco pancreático algumas enzimas, como a amilase pancreática, que vai digerir o amido, as proteases e várias outras enzimas que vão ser muito importantes
para realizar a digestão desse alimento, tá certo? Então, lipase, amilase, protease, tudo produzido ali pelo suco pancreático. E além disso, a gente não pode esquecer é que existe outra parte aí, outra glândula anexa, que também é muito importante, que é o nosso fígado. O fígado produz uma substância que a gente chama de bile, que vai ser essencial para quebrar a gordura em pedaços menores, ou seja, vai emulsificar a gordura e assim também vai auxiliar na nossa digestão. Suco de maracujá! Suco de maracujá! Bem, gente, então como vocês viram, além dessas glândulas anexas liberarem bastante enzima para ser utilizada aqui no intestino delgado, é importante reforçar ali o bicarbonato de sódio, que é muito bem liberado pelo pâncreas. Esse bicarbonato, ele vai ser essencial para neutralizar a acidez que veio lá do estômago, tá certo? Então, aqui no intestino delgado, o pH não vai ser mais ácido. Na verdade, o pH aqui vai ser maior do que 7 e por isso ele vai ser um pH básico, tá certo? Além de todas essas secreções que já foram citadas nas glândulas anexas, nós temos também uma secreção que é própria do intestino delgado, que é chamada ali de suco entérico. O suco entérico, gente, ele vai ter na sua composição diversas enzimas que vão servir para dar ali meio que uma finalização para a digestão. Então elas vão, por exemplo, quebrar algumas proteínas ali que restaram em aminoácidos, vão quebrar ali alguns nucleotídeos, alguns carboidratos, para mesmo, de fato, tentar finalizar a digestão. E é uma coisa bastante importante aqui para falar do intestino delgado, é que ele vai realizar, gente, a absorção do alimento por meio das microvilosidades e também das vilosidades intestinais. Tio, o que é isso? Vocês estão vendo aí na tela o que são essas microvilosidades. São prolongamentos, tá certo? Vamos dizer assim, do intestino delgado, que vão ser essenciais para capturar uma maior quantidade de nutrientes, uma maior quantidade de alimentos, tá bom? Então, como vocês conseguem ver, essas microvilosidades, elas aumentam muito a superfície de contato do intestino delgado e assim favorecem bastante a absorção de nutrientes, a absorção dos alimentos. Existem doenças em que as pessoas elas têm dificuldade em ter essas microvilosidades e as pessoas acabam tendo problemas nessa absorção. Agora que o alimento passou pelo intestino delgado, ele não se chama mais agora quimo, ele passa a ser chamado agora de quilo e vai para o próximo órgão, que é o intestino grosso. Eu não gosto de ignorância, viu? Bem, gente, já puxando mais para esse final aqui da digestão, nós vamos chegar agora no próximo órgão, que é o intestino grosso. Gente, o intestino grosso, ele vai ser super importante para auxiliar o intestino delgado ali nessa finalização da digestão. Então, aquilo que não foi absorvido no intestino delgado vai, de certa forma, ser trabalhado ali pelo intestino grosso. Então, o intestino grosso vai absorver uma grande quantidade ainda de água e também de alguns sais minerais. Além disso, gente, aqui no intestino grosso, é importante que a gente destaque a presença de algumas boas bactérias, vamos dizer assim, que são bactérias que vivem ali no intestino grosso em uma relação amistosa com o nosso corpo. Elas meio que vão digerir esses restos de comida e em troca vão dar ali vitaminas, vão dar alguns nutrientes também pra gente. Essa relação acaba sendo uma relação muito amistosa entre as bactérias e entre o nosso corpo. Lembrando que, claro, caso você faça alguma cirurgia que por algum motivo perfure seu intestino grosso, essas boas bactérias podem se espalhar pelo seu corpo e não serem mais tão boas assim, tá bom? Por isso que eu coloquei boas bactérias ali entre aspas. Além disso, gente, uma curiosidade que eu destaco aqui é a presença da celulose. Em geral, o nosso corpo, o corpo humano, ele não vai ter ali uma enzima que vai de fato conseguir digerir aquela celulose. O que acontece? Ela vai ser essencial para atuar na formação das nossas fezes. É por isso que quando você ali não está conseguindo fazer cocô, a sua mãe fala: meu filho, coma muita fibra, porque isso vai ser essencial. Tome aquele iogurtezinho lá daquela marca X, porque tem muita fibra. O que são essas fibras? Fibras são esses componentes ali, especialmente de vegetais, que não são digeridos. E a gente está destacando aqui a celulose, tá certo? Então, por isso, como acaba não sendo digerido, vai ser importantíssimo para acabar formando as fezes. E aí você consegue eliminar corretamente e manter uma vida regular de idas ao banheiro, porque isso também é bastante importante. Suco de maracujá!
maracujá! Suco de maracujá! Bem, galera, além disso, é importante que a gente fale também que existem alguns hormônios que são essenciais para realizar a nossa digestão. O primeiro deles que eu queria citar é o hormônio que a gente chama de gastrina. A gastrina, gente, ela vai ser produzida pelo nosso estômago e ela vai ser essencial porque ela vai estimular a secreção do suco gástrico lá do nosso estômago e também vai auxiliar na contração da musculatura desse mesmo estômago. Outro hormônio bastante importante vai ser a secretina. Gente, a secretina ela é produzida pelo intestino delgado e ela vai ser muito importante porque é ela quem vai estimular o pâncreas a produzir o suco dele, né, o suco pancreático. Outro hormônio essencial vai ser a colecistoquinina. Ela vai ser produzida lá pelo intestino delgado e vai ser muito importante porque é ela que vai estimular a liberação tanto de enzimas digestivas, quanto também a liberação de bile lá no intestino delgado. E o último dos hormônios, mas não menos importante, é a enterogastrona, que também vai ser produzida pelo intestino delgado e que agora ela vai inibir a secreção de suco gástrico, exatamente para que ele não vá lá para o intestino, e também vai auxiliar na motilidade do estômago. Suco de maracujá! Suco de maracujá! Então essa foi a nossa finalização da aula de sistema digestório. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso cenário novo com cantos de passarinhos. Fiquem atentos aí para os próximos vídeos e valeu!